Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para pensar hoje com vocês sobre um assunto bastante atual dos nossos dias e que tem despertado interesse em muitas pessoas, inclusive naqueles como você, como eu, que estudam as Escrituras Sagradas, conhecem as profecias bíblicas, estão atentos aos eventos finais e, principalmente, os eventos finais num contexto de crise final. E nós estamos presenciando isto se intensificar, estamos plenamente cientes de que estamos caminhando para uma crise final sem precedentes na história deste mundo. Nós sabemos que as guerras que nós temos visto acontecer, Rússia e Ucrânia, algumas que a mídia, infelizmente, não divulga. Se você for para o continente africano, por exemplo, você vai ver muitos conflitos civis, muitas guerras tão terríveis quanto a da Rússia e Ucrânia, mas que não são divulgadas, infelizmente. Mas são guerras mortais, destruidoras, injustas. É só você dar uma pesquisada na internet e você vai encontrar informações, não em proporções maiores dos meios de comunicação, como a gente tem visto isso acontecer com a Rússia e a Ucrânia, mais recente agora, Estados Unidos da América, Israel contra o Irã, mas você vai encontrar informações que vão te abalar. A gente sabe que tudo isso é sinal dos fins dos tempos. Tudo isso Jesus disse que aconteceria nestes últimos dias, indicando que o fim está próximo, que a sua segunda vinda estaria próxima. Jesus falou isto quando esteve aqui na terra exercendo o seu ministério terrestre, antes de cumprir o seu propósito maior, que foi morrer na cruz do Calvário em favor de todos nós, pela salvação de todos aqueles. Mas eu gostaria de pensar com você hoje sobre este caos geopolítico, religioso, que nós estamos presenciando já faz bastante tempo, nos nossos dias, e que tem se intensificado cada vez mais. Eu estou falando aqui para pessoas que se identificam comigo como adventista do sétimo dia que sou, e se você é um bom adventista, você vai entender com mais facilidade. Se você não é e chegou aqui até este vídeo, eu convido você a conhecer um pouquinho sobre as profecias bíblicas através de um método que eu considero o método mais autêntico de interpretação dessas profecias bíblicas, que é o método historicista. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, presta bastante atenção, porque eu vou aqui elencar alguns pontos que vão te fazer compreender, como eu compreendo, todo este contexto de crise final que nós estamos aí caminhando. A Bíblia e o espírito de profecia não apresentam a crise final como um evento repentino e isolado, mas apresentam essa crise final como resultado de processos históricos e espirituais que se desenvolvem ao longo do tempo. E a gente sabe que esses processos históricos e espirituais, eles estão diretamente relacionados com as profecias bíblicas, que se cumprem dentro desse processo histórico e espiritual. Esses processos históricos e espirituais, eles funcionam como, usando aqui uma figura de linguagem, tá? Como gatilhos. Ou seja, são fatores que aceleram ou que precipitam os acontecimentos que irão culminar na crise final
descrita em Apocalipse 13 a 18, especialmente Apocalipse 13 a 18. E eu quero então apresentar aqui para vocês um panorama desses 10 grandes gatilhos que, segundo a interpretação historicista, que eu considero a interpretação profética mais autêntica, podem nos ajudar a compreender que esses 10 grandes gatilhos, eles irão preparar o cenário para a crise final mundial. Quais são, então, esses 10 grandes gatilhos? O primeiro deles, a instabilidade global e a multiplicação de conflitos. Este é o primeiro gatilho. A gente vai lembrar do que Jesus falou lá, está registrado em Mateus 24, versos 6 e 7, onde Jesus diz assim para os seus discípulos e para nós: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Levantar-se-á nação contra nação. Nós temos confirmado isso com o que está acontecendo no mundo, né? Guerras constantes, a gente sabe, é uma realidade presente. Só que guerras constantes, elas criam um ambiente de medo coletivo e busca por soluções globais fortes, abrindo espaço para alianças políticas e religiosas inéditas. Ellen White, que como adventista do sétimo dia, eu acredito que recebera de Deus o dom de profecia, ela escreveu, inspirada por Deus, e seus escritos não têm o mesmo nível das escrituras, nem estão acima, estão abaixo. Deus deu essas revelações a Ellen White para fazer com que o cânon sagrado, que são as escrituras sagradas, que estão acima dos escritos de profecia, fossem melhor compreendidos. Então, eu diria assim, em grosso modo, que os escritos de Ellen White, que eu considero ser inspirados, eles são comentários inspirados de Deus que nos ajudam a ter uma compreensão para esse momento da crise final e para estes dias em que nós estamos vivendo. Então, Ellen White escreveu que as nações estariam em agitação e que grandes preparativos de guerra ocorreriam antes dos eventos finais. Ela tem isso descrito tanto no Grande Conflito quanto no livro Eventos Finais, que é um livro de autoria dela, e ela diz que as nações estariam em agitação e que elas estariam se preparando de forma muito intencional com este método de conflitos, de guerras, de querer dominar outra nação. Tudo isso como parte desses eventos finais. É o que nós estamos vendo acontecer ultimamente agora, Estados Unidos da América, juntamente com Israel, eles estão aí combatendo numa guerra contra o Irã. Então, este é o primeiro gatilho dessa crise final mundial, a instabilidade global e a multiplicação de conflitos. Não precisamos nem ampliar os comentários aqui, porque os nossos olhos têm presenciado isso, né? O segundo grande gatilho que eu vou colocar aqui são as crises econômicas globais. Você precisa entender que as profecias de Apocalipse descrevem um momento em que o sistema econômico estará profundamente ligado ao poder religioso e político. Isso está claro, especialmente no capítulo 13 de Apocalipse. E aí eu vou para o verso 17, onde lá está registrado que ninguém possa comprar ou vender se não tiver o sinal da besta. E besta aqui simboliza justamente esse sistema político-religioso que vai dominar o mundo. Então, a gente tem que entender que estamos no momento caminhando para esse desfecho de crises financeiras profundas que estão acontecendo em muitos lugares do planeta Terra. Não se engane disso. Nós estamos no Brasil. Ultimamente, as estatísticas têm mostrado que o desemprego diminuiu, as ofertas de emprego aumentaram, a economia aparentemente parece ser boa, há muito dinheiro circulando,
E a gente às vezes pensa que estamos em um berço esplêndido de conforto. Mas muito cuidado, porque você não pode restringir sua visão da economia mundial apenas para a economia local. Crises financeiras profundas irão acontecer daqui para frente e vão nos atingir. E o pior é que essas crises financeiras profundas, elas costumam levar sociedades a aceitar controle econômico mais centralizado. Algo que pode facilitar mecanismos de pressão religiosa e política. Fica atento para isso, porque este é o segundo grande gatilho dessa crise final global. Terceiro grande gatilho, que eu denomino aqui de colapso moral da sociedade. E aí a gente vai lembrar do que Paulo fala ao jovem pastor Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, onde ele começa dizendo que estes últimos dias são difíceis. E ele relaciona ali, ele descreve para o jovem Timóteo um cenário moral decadente nestes últimos dias. E o Espírito de Profecia também afirma que a degradação moral vai produzir uma reação religiosa, onde vai levar a muitos buscar soluções espirituais impostas, inclusive pela lei civil. Esse movimento frequentemente prepara o caminho para leis religiosas coercitivas. Aquelas leis que te obrigam, aquelas leis que colocam em você um tacão e diz: se você não fizer, você vai sofrer sanções e eles te ameaçam. Esse é o contexto do que nós vamos viver. Colapso moral da sociedade. O quarto grande gatilho é a união entre poder religioso e poder político. Um dos elementos centrais da profecia de Apocalipse 13 é justamente isso, a união entre o poder religioso, o protestantismo americano, com Roma Papal. O poder religioso, no caso Roma Papal, e o poder civil, no caso o governo americano, tendo força religiosa do protestantismo também, movimentando isso. Esse é o contexto, esse é o cenário dessa união entre poder religioso e poder político. Historicamente, sempre, presta bastante atenção no que eu vou falar agora, a história comprova isso, que sempre que igreja e Estado se uniram, sabe o que aconteceu? A liberdade religiosa diminuiu, quase desapareceu. Aqueles que se mantiveram fiéis aos princípios de Deus, e aqui eu os coloco e os denomino como remanescentes fiéis, eles foram considerados por essa união do poder religioso e político como dissidentes. Dissidentes desse sistema político-religioso. Mas eles não são dissidentes do Deus verdadeiro, porque eles são remanescentes. Então, além da liberdade religiosa restrita, diminuída, esses fiéis remanescentes foram perseguidos. Todas as vezes que o Estado e a religião se uniram, os fiéis remanescentes de Deus foram perseguidos. E terceiro, a religião se tornou instrumento político. Vimos isso no tempo de Constantino, vimos isso em muitos outros lugares, nos nossos dias inclusive. Por quê? Porque essa união entre poder religioso e poder político não faz bem. E isso vai ser um instrumento que Satanás vai usar para a crise final global dos últimos dias. Ellen White, inclusive, afirma que esse será um dos principais sinais da crise final. O quinto grande gatilho dessa crise final global, mundial, são as pressões globais por legislação religiosa. Preste bastante atenção nisso, nesse ponto aqui. Pressões que vão surgir no mundo inteiro por uma legislação religiosa. Então, dentro da interpretação das profecias bíblicas pelo método
historicista, que é o método que os adventistas usam, a crise final, ela gira em torno da adoração. Apocalipse 13 é claro isso. Quem você vai adorar? O Deus verdadeiro ou a besta? E a besta vai lutar contra o Deus verdadeiro, porque ela é instrumento de Satanás. Então, essa crise final gira em torno disso, de adoração. Daniel também ressalta isso. E ali em Daniel é interessante, porque nós temos os 6 primeiros capítulos, história, e os 6, que é a segunda parte, os 6 últimos, profecias. As duas coisas estão interligadas, e você vê na parte histórica, no exemplo de Daniel e até mesmo de Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, essa questão da adoração sendo muito forte quando a estátua é levantada. Nabucodonosor querendo que todos se curvassem diante daquela estátua. E os hebreus, que aqui representam os remanescentes fiéis de Deus, o que eles fizeram? Se mantiveram puros. Por quê? Porque o tema da crise ali, naqueles dias, era justamente a questão da adoração. Assim será nestes últimos dias. Assim será a crise final. Este é o pano de fundo. Apocalipse 13 apresenta um sistema que impõe práticas religiosas por meio da lei civil. E a gente sabe, só vai comprar e vender quem tiver o sinal da besta. E o sinal da besta é o falso dia de descanso, que será o domingo. Assim como Constantino estabeleceu como sendo um dia de adoração ao sol, Sunday, dia do sol. Esse é o pano de fundo. E a questão da adoração está aí de forma bem clara. E segundo o Espírito de Profecia, haverá movimentos que defenderão leis religiosas como solução para crises sociais e morais. E entre essas leis religiosas vai estar a questão do domingo. Ninguém pode vender, ninguém pode comprar, é um dia de adoração à besta. E essa é a grande questão, porque isso vai ser imposto de maneira coercitiva, na base da obrigação de empurrar a goela abaixo. E aqueles que forem como Daniel, como seus companheiros, não vão se curvar. Aqueles que estiverem e forem considerados povo remanescente, esses não vão se curvar, mas vão enfrentar esse quinto gatilho dessa crise mundial, que são as pressões globais por legislação religiosa. O sexto grande gatilho são as catástrofes naturais crescentes que a gente tem acompanhado todos os anos, né? E Jesus mencionou isso. Jesus falou de terremotos, falou de fomes, falou de pestes, de epidemias, como sinais do tempo do fim. E historicamente, queridos, grandes catástrofes costumam gerar interpretações religiosas e pressões por reformas espirituais coletivas, o que pode ser explorado por movimentos religiosos e até por políticos. O sexto grande gatilho dessa crise final mundial é a polarização religiosa global. Nós também temos visto isso acontecer. O mundo atual vive uma crescente polarização religiosa. Você tem dúvida disso? Tenho certeza que não. Olha para o seu contexto mais próximo e vê se você não está inserido justamente nesse contexto de polarização. Vamos voltar para o nosso país. O nosso país, esse ano é ano de eleições, e vai ter muitos conflitos, e a gente tem. Lá no nosso Congresso nós temos uma bancada considerada de religiosos que vivem no embate, que vivem nas suas manias beligerantes de guerra. Ora são considerados vítimas de perseguição, ora estão ali usando gritos de guerra que não é digno de nenhum verdadeiro cristão. Por que isso? Por causa da polarização religiosa. Se você amplia a sua visão, tira ela de um contexto mais próximo, como o nosso país, que está bastante polarizado, e você amplia isso para o mundo inteiro, você vai ver como a polarização ela está aguçada.
islamismo político, nacionalismo religioso, secularismo militante e reavivamentos espirituais que não são verdadeiros, mas são pseudos reavivamentos e que vão se intensificar cada vez mais. Esse cenário, ele vai preparar o mundo, está preparando o mundo para um grande conflito de lealdade espiritual, algo central nas profecias de Apocalipse. O oitavo grande gatilho dessa crise final no mundo é o avanço da vigilância e do controle tecnológico. Olha que coisa interessante. Nunca na história, e aqui eu vou enfatizar, como historiador e como teólogo, nunca na história existiu tanta capacidade tecnológica de monitoramento como nós estamos tendo nos dias atuais e continuaremos tendo. Só para mencionar 3 sistemas: identificação biométrica, moedas digitais e vigilância digital. Podem tornar possível um controle econômico global, algo que ecoa, que apresenta para nós o cenário de Apocalipse 13. Então, para mim, o avanço da vigilância e do controle tecnológico é o 8º grande gatilho desta crise final. Não adianta você pensar que ir para o mato, você vai estar protegido disso. Não. Aonde você estiver, aonde eu estiver, esses controles de vigilâncias serão capazes de nos identificar. Não é o mato que vai proteger o remanescente de Deus. Não esqueça disso. É o Deus Todo-Poderoso que vai colocar anjos ao nosso redor. E aquilo que está expresso no Salmos 91 vai se tornar realidade para aqueles que forem fiéis a Deus. E nenhuma dessas tecnologias, porque a proteção divina vai dar um nó nelas. Mas se for só por sua força e por suas intenções pessoais, não é um mato que vai te livrar desse controle de vigilância por meio da tecnologia. Por isso, eu elenco ele aqui como o 8º grande gatilho. O 9º é a formação de alianças globais de poder. Este é o 9º grande gatilho dessa crise final mundial. Apocalipse 17 fala de uma união temporária de poderes globais. As profecias, elas indicam que nações e sistemas políticos podem se unir momentaneamente para apoiar um sistema religioso dominante. E essas alianças, porém, são descritas como instáveis e temporárias. E a gente tem visto o ensaio disso atualmente. Ora, você tem a parceria dos Estados Unidos da América com o país. Ora, os Estados Unidos da América tentam, de todas as formas, submeter um país e obrigá-lo a fazer aliança com eles. Ora, você vê um país de um certo poderio, de uma certa independência, até certo ponto intocável, como a China, fazendo algumas alianças com outros países. Isso vai girar em torno de um elemento religioso. Roma papal. A besta de Apocalipse. Isso vai se intensificar, o desfecho vai ser isso. Mas por isso eu elenco a formação dessas alianças globais de poder como sendo o 9º gatilho. E finalmente, o último gatilho, o 10º grande gatilho aqui é o avanço final da pregação do Evangelho. Para mim é o mais importante, é o que mais me interessa aqui. E eu quero apelar a você como um bom cristão, um bom adventista do 7º dia, estudioso da Bíblia, a considerar a pregação do Evangelho para que esse avanço final aconteça.
O gatilho final não é político e nem militar. É de fato missionário e evangelístico. Como o próprio Senhor Jesus Cristo falou aos discípulos, Mateus 24, verso 14, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. A missão global da igreja é o elemento que precipita os acontecimentos finais. Eu vou repetir. A missão global do remanescente fiel de Deus é o elemento que precipita os acontecimentos finais. Pois é a missão global, a pregação do evangelho em todo o mundo, que coloca o mundo diante da grande decisão espiritual. Aceitar a Cristo ou não aceitar a Cristo? A crise final, queridos, não será causada por um único evento, mas sim pela convergência de vários fatores, como eu listei aqui: crises políticas, colapso moral, alianças religiosas e civis, controle econômico, pressões espirituais, e esses elementos é que vão criar o cenário descrito em Apocalipse, um conflito global de adoração e lealdade a Deus. Por isso, e somente por isso, a profecia não foi dada para gerar medo, mas para produzir vigilância espiritual e, o mais importante, para produzir em mim o preparo e a disposição para cumprir com o compromisso missionário, com a responsabilidade missionária. Eu quero convocar você hoje, principalmente se você for um conhecedor da verdade bíblica, se você for um adventista do sétimo dia, alguém que almeja ver Jesus Cristo voltar, eu quero desafiar você a pregar o evangelho. Não vamos nos acomodar nos bancos da igreja. Não vamos ficar na frente de uma televisão, de uma tela de smartphone, vendo tudo isso acontecer na nossa zona de conforto, achando que nada vai nos atingir, porque se fizermos isso, nós vamos sucumbir. É tudo o que o diabo quer. É tudo o que Satanás quer, que eu me acomode, que eu me agrade com a minha zona de conforto e que eu perca de vista aquilo que é mais importante: pregar o evangelho. Quantas pessoas você já levou aos pés de Cristo? Quantas pessoas você levou ao batismo? Em 2025, este ano, estamos em março, quantas? Quantas pessoas? Jesus está esperando que você seja um atalaia do evangelho, que você propague essas verdades, que você alcance aquelas pessoas que estão com medo por não compreenderem corretamente as profecias bíblicas, especialmente as profecias apocalípticas. E é nossa responsabilidade, é missão minha, sua, pregar para essas pessoas, trazer esperança para elas, de que há um Deus que está preparando um lar para elas, desde que elas compreendam esta verdade e se libertem por causa da verdade que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. O vídeo ficou um pouco longo hoje, mas eu tenho certeza que ele vai servir para te levar a um conhecimento mais acurado do que está acontecendo em torno de nós, para esse desfecho da crise final global. E despertar em você o desejo de ser um missionário para terminar a obra de Deus aqui na terra e ver Jesus Cristo voltar. Deus te abençoe. Um feliz sábado para você. Um abraço, a gente se vê em breve.